Olá, bem-vindos à Igreja Batista Getsemane. Esse é o culto Jet Moving e eu sou o Daniel. Estamos muito felizes por ter você com a gente esse sábado. Em alguns minutos vai começar o louvor e um de nossos pastores terá uma mensagem de Deus para você. Estaremos reunidos por cerca de 1 hora, mas antes disso, gostaríamos de mostrar algo que Deus tem colocado em nossos corações. Acreditamos que a igreja local seja a esperança para o mundo e sabemos que só há uma solução: Jesus. Somos chamados a sair de nós mesmos e a fazer a diferença no mundo. Às vezes, a gente vai longe para ajudar, mas existem pessoas desesperadas pelo amor de Jesus aqui mesmo ao nosso redor. Deus colocou dons e talentos em cada um de nós, e quando você descobre esses dons, fica mais fácil de colocá-los em prática. E assim poderemos ajudar a nossa igreja local, a comunidade e até o mundo. Todos os dias, pessoas como você podem ter a oportunidade de servir, seja recepcionando as pessoas, seja nas salinhas infantis, nas células e em vários outros setores bem aqui na Getsemane. Procure alguém da nossa equipe, que ele te ajudará a encontrar um grupo onde você terá a oportunidade de servir, crescer e levar adiante o propósito de Deus. Alguns têm um coração para ajudar também fora da igreja. Para isso, tem uma galera que visita orfanatos, asilos, hospitais, fazem evangelismo de rua e muito mais. Falando nisso, o evangelismo já começou. O Projeto ID leva esperança e amor de Jesus a diversas pessoas. E você pode ser um instrumento de Deus nos ajudando. Saímos aqui da Igreja Batista Getsemane todas as quintas, às 19h45, e vamos a lugares carentes do amor de Deus. Não importa onde é o seu chamado. Nossa meta é ajudar você a colocar o seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles ao seu redor. E é por isso que criamos os grupos pequenos, em que você poderá ter a chance de se conectar às pessoas com o mesmo propósito que você. Para participar do próximo passo, procure alguém de nossa equipe no final do culto, ou envie um e-mail para jetmoving@getsemane.com.br. É um privilégio ter você aqui hoje. Acreditamos que a igreja não seja apenas um lugar para ir, mas um lugar para criar laços e crescer na palavra de Deus. Então, não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e tem planos maravilhosos para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Diga se podemos fazer algo por você. Fique também conectado às nossas mídias sociais para não perder o que vem por aí. E por falar nisso, olha o que está por vir. Entre os dias 12 a 15 de outubro estará acontecendo a Conferência Juventude Getsemane. Tema: 500, sempre reformando. Preletores: Jorge Linhares, Davi Lago, Léo Matos, Flavinho e muitos outros, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane. Se liga e vem com a gente. Mulheres, vocês já podem ir se preparando para o congresso que vem aí, o Congresso 1000 Mulheres, dos dias 1º a 4 de novembro, com o tema A Mulher no Propósito de Deus, com as preletoras Cassiane, Elisete Malafaia, Alvani Miranda, Glenda Linhares, Cristiane Aragão, Silvana Nunes, Marisa Lobo e o pastor Jorge Linhares. Faça já a sua inscrição. Fiquem ligados no Fest Semane 2017, que já está chegando. Reserve a data, de 17 a 18 de novembro. Inscreva-se!
Seja bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. Fique de pé no seu lugar, por favor. Se você já não fez isso, dê um abraço e cumprimente a pessoa do seu lado. Levante suas mãos aos céus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde enquanto adoramos. Seja glorificado, Senhor. Seja exaltado aqui, Deus. Seja adorado aqui, Deus. Enche esse lugar com tua glória, com tua presença. Oh, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada não que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Sim, sim. Oh, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é poderoso é, e não há nada não que apague o seu amor. A cruz me libertou. Eu creio sim, a cruz te liberta hoje também. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Obrigado, Deus, a cruz me libertou. Do altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, o Filho de Deus. Deixou a sua glória por amor e morreu em meu e seu lugar. Oh, tu és Jesus, o Filho de Deus. Tu és, Senhor, o Filho de Deus. Tu és Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu és Deus. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Oh Deus, oh Deus. Oh
de Jesus. Oh, você pode declarar isso? Eu sou livre. Declare em alta voz. Eu sou livre. Oh, pelo teu sangue, Senhor. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Declarei. Eu sou livre. Eu sou. Graças a Deus, livre somos. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Oh, oh. Eu sou livre das amarras do mal, dos vícios, oh, da maldade, de toda a mundaneza, de toda a impureza, de tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu sou livre, livre, livre em Ti. Oh, 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 nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, levante suas mãos aos céus, declare. Sou livre, livre, livre das acusações, das manipulações humanas. Nada além do teu sangue, nada além do teu sangue. Oh, seja livre, seja liberto. Eu sou livre, sim, sim, sim. Eu sou, graças a Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Eu sei que nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! 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 Sim, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Glória a Deus. O Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. E eu continuo esse culto, que a gente continue esse culto adorando a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Esse
continua sendo um momento de adorar a Deus. É um momento muito especial, porque a gente pode contribuir com a obra de Deus, e aí a gente começa a mandar sustento para onde a gente não vai. E tem uma pessoa que aprendeu isso. Tem uma pessoa que nos deixou um legado para a gente aprender. E eu quero compartilhar com vocês em Marcos 12, no versículo 41, uma viúva. E diz o seguinte: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, do que sobrava. Mas ela da sua pobreza, depositou tudo o que tinha. Ela depositou todo o seu sustento. Não é tudo, mas ela fez o melhor. E isso serve para mostrar para a gente. A nossa adoração tem que ser o melhor. A gente tem que procurar fazer o melhor para Deus. Não é tudo, mas é o melhor. E Deus sabe o que é o nosso melhor. Adore a Deus com os seus dízimos e ofertas nesse momento. Pai, te agradeço por essa oportunidade, Pai. Tome cada vida, Pai, que traz no seu altar aqui, Senhor. Que seja, Pai, como o sustento da sua obra. Que o Senhor nunca deixe faltar, porque nós sabemos que o Senhor é quem dá a semente para depois vir a colheita. Abençoe o seu povo, Pai, que está aqui nessa tarde buscando a sua face. Em nome de Jesus, pode trazer, igreja. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos declarar juntos: tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Oh sim, sim, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Jesus, obrigado por essa oportunidade de adorar o Senhor com a liberdade que temos, com essa graça. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aplauda o Senhor, gente.
Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, igreja. Nessa tarde e noite, eu sou o Tiago Linhares, mais uma vez. Bem-vindos ao culto Jet Moving, na Igreja Batista Getsemane. E hoje quem vai estar trazendo a palavra de Deus para a gente é o João Vitor, que é um jovem que faz parte da nossa liderança aqui também do culto. É um jovem abençoado. Ele tem 20 anos, né? Mora aqui dentro da igreja. Nós vamos construir um quarto para ele ali, porque ele já mora aqui dentro, ele já trabalha em todos os departamentos. E é muito usado por Deus. É uma bênção ter ele aqui com a gente. Eu queria fazer uma oração por ele. Pai, tome mais uma vez a vida do João, Pai. Do futuro pastor João, Deus. Te agradecemos, Pai, por esse momento que ele vai trazer a sua palavra a nós, Pai. Fale conosco aqui nessa manhã. Use a boca do teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Pastor Tiago. Paz e graça, gente. Amém? Bom, meu nome é João Vitor, mas o pessoal me chama de João. Você pode me chamar de Johnny, de João, John, o que você quiser. E é um privilégio para mim estar aqui, essa tarde, noite, poder ministrar a palavra do Senhor. E eu queria, sem demora, que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Capítulo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. É um privilégio, de verdade, porque Deus tem sido tão bom comigo. Deus tem sido, de forma assim, maravilhosamente mesmo, tão gracioso, porque a cada dia eu tenho experimentado a presença de Deus na minha juventude. E todo mundo que eu encontro, as pessoas que são mais velhas que eu, os pastores aqui na igreja, os líderes aqui na igreja, as pessoas normalmente ficam espantadas com a minha idade, porque o pessoal acha que eu estou bem mais velho do que eu tenho. Eu só tenho realmente 20 anos. E eu acredito que Deus faz as coisas da forma dele, da forma que ele acha melhor. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui com essa idade. E para mim é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Porque a palavra do Senhor, ela não é brincadeira. Ministrar a palavra de Deus não é brincadeira. A pressão espiritual aqui em cima é diferente. Hoje eu estava conversando com o Tiago sempre conta também das experiências que a gente tem de quando vai ministrar a palavra, e é realmente assim, uma pressão muito grande. Então eu queria que você, quando estivesse concentrado na palavra, mas não desligasse do que está acontecendo e lembrasse que é uma batalha, uma guerra que está acontecendo aqui. É a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Amém? Então, Hebreus capítulo 6, verso de número 13. Hebreus capítulo de número 6, verso de número 13. Que diz assim: considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento e invoca alguém maior que ela, e sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é a âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, do véu, para o santuário interior. E Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor fale aqui mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar sobre esperança. Mas falar sobre esperança não é simplesmente explicar o conceito de esperança, não é fazer aqui uma série de analogias bonitinhas ou coisas que você entende como esperança. Esperança tem muito mais a ver com outras coisas, um pouco diferente do que aquilo que a gente sempre imagina. Começando pelo verbo. Todo mundo fala assim: nossa, eu tenho que esperar em Deus, esperar em Deus, esperar em Deus, como se esse fosse o verbo de esperança. Na realidade, não. O verbo é esperançar. Esperançar em Deus é totalmente diferente. Então, eu queria que você
quando saísse daqui, tivesse isso no seu coração, bem guardado aqui. A diferença entre a esperança de Deus, que é esperança mesmo, e o que as pessoas dizem que é esperança, porque tem uma diferença. Beleza? Bom, o mundo vive em constante crise. É fato que, desde quando a gente entende a humanidade por humanidade, a gente encontra a dificuldade do homem em se relacionar com Deus e com seu semelhante. É fato, você vai ouvir pessoas ali fora conversando sobre isso, aqui dentro da igreja mesmo. O ser humano tem em si mesmo uma falha muito grande que não pode ser consertada por si mesmo. E essa falha gera crises e mais crises, uma atrás da outra. E quando você observa, estuda um pouquinho de história, você percebe as revoluções no mundo, as guerras no mundo. E aí, quando você vai analisando as causas e as consequências disso, você chega a uma raiz central, que é o pecado. O pecado do homem gerou como consequência todo tipo de crise que tem na humanidade hoje, seja ela de que forma for. Então é fato que hoje, quando nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas sem esperança, as pessoas olhando para fora assim e falando, não tem jeito, não tem mais jeito para o Brasil, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para nada do que eu estou fazendo. As pessoas falam isso, você provavelmente já ouviu isso alguma vez de alguém próximo de você. E quando a gente escuta isso, é perceptível perceber a quebra dos castelos de areia que foram construídos. O homem sempre vai construir castelo de areia. E castelo de areia basta encostar o dedo assim que ele vai ruir por completo. Não tem alicerce sólido, não tem base firme. Então é fato. Diante da crise que a gente vive no Brasil hoje especificamente, é perceptível que as pessoas olham e falam assim, mas não tem mais jeito para o Brasil, eu vou sair desse país, vou buscar vida melhor em outro lugar. Mas é porque os castelos estão sendo destruídos. A coisa que a base que parecia sólida, ela não é sólida. O homem começa a contemplar essa verdadeira realidade do erro lá de trás, que foi plantado e a gente vai colhendo. Então você percebe que quando as revoluções acontecem, os seres humanos mudam, porque quando você estuda a história você percebe isso, as pessoas mudam os conceitos. Uma vez era Deus no centro, agora é o homem no centro, agora não tem ninguém no centro mais. Hoje as pessoas vivem uma realidade fluida, o que eles chamam de fluidez, né, da realidade. Você pode ser o que você quiser. Não existe certo ou errado, o meu certo não é certo para você, o meu errado não é errado para você. É isso que é pregado. Isso é o que é dito. São formas ou tentativas de próprio braço do ser humano tentar repudiar a crise que está acontecendo. Remediar a crise que está acontecendo no mundo. É simplesmente isso. Quando você faz essa análise, quando você tira tudo que te impede de ver isso e olha assim, vou analisar a minha vida e o ser humano de forma geral, sem qualquer coisa, você vai perceber isso. Existe uma raiz de maldade, existe alguma coisa lá atrás que gerou como consequência o que nós temos hoje. E a crise no mundo ela não é somente moral, financeira, de qualquer forma que você pensar, política, religiosa, porque as pessoas também já não creem mais em Deus. As pessoas dizem, eu sou o meu Deus, eu faço as minhas leis, eu decido o que é melhor ou o que é pior para mim. Então não é simplesmente moral, financeira, política, religiosa, é uma crise de esperança. É uma crise de esperança. Como eu disse, o ser humano tentou a próprio braço vencer a dificuldade que estava sendo infligida a ele ali. Ele tentava e tentava, então mudavam-se as eras, mudavam-se os reis e nada mudava. Você já percebeu isso? Quando você estuda história? Muda só a figurinha. Mas o problema, a raiz do problema continua lá. Por quê? Porque o ser humano já não consegue mais perceber essa realidade. Já se distanciou, perdeu a história, perdeu a ligação com Deus. E aí ele não consegue ver as coisas de forma nítida. E aí a gente percebe, hoje, o ser humano, para falar a verdade, nos dias atuais, a nossa geração, o ser humano entregou os pontos, falou assim, ó, não tem jeito do que eu faço, por isso que é fluido. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida aí, eu vou escolher o que eu vou fazer da minha, porque não tem quem possa ditar algo para que nós possamos fazer. E aí as pessoas fazem, vivem essa tristeza da realidade e se tornam indiferentes. Indiferença é a palavra do século. As pessoas são indiferentes a elas mesmas, indiferentes aos problemas dos outros, indiferentes à situação que o mundo se encontra. Já reparou isso? A gente passa assim no Facebook lá, ó, vendo os posts, e essa semana provavelmente você já foi bombardeado por vários posts aí do Museu de São Paulo da Arte Moderna lá. É triste a realidade, é triste. Eu nem quero comentar sobre isso aqui porque eu acho que não precisa. Mas a verdade é que você vai passando lá, vai vendo, e talvez
mexeu com você esse aspecto atual. Mas quantas pessoas que você está passando ali na rua e não tem o que comer, e você fica indiferente? Eu fico indiferente. A gente não move um dedo sequer para falar alguma coisa com relação a isso. Isso é triste. Por quê? Porque a indiferença tem tomado conta, inclusive, dos cristãos. Tem tomado conta, inclusive, das pessoas que estão na igreja. Das pessoas que deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Eu deveria ser totalmente diferente dessa realidade que o mundo vive. Eu deveria contrapor isso. Mas eu vou a favor. Que coisa esquisita. E essa indiferença, ela vai levando a desesperança no coração do homem cada vez mais num nível mais profundo, e a gente vai se perdendo, se distanciando, e vendo a solução como impossível e a causa como imutável. Já viu isso? Para exemplificar, eu tenho vários colegas, vários amigos, eu faço engenharia civil na PUC, estou no 6º período, e converso com muitas pessoas. E aí as pessoas viram e falam assim, eu vou mudar desse país, vou para os Estados Unidos, vou para a Alemanha, vou mudar, vou para qualquer outro lugar. A pessoa sai e ela fala assim, não, porque aqui não tem o que fazer, não tem nada que possa solucionar o problema do Brasil. A pessoa fala, não tem jeito para esse país, a política está um caos, a economia está um caos, não tem jeito, eu vou buscar opções melhores. E eu não estou julgando a pessoa que pensa assim, porque é natural do ser humano buscar condições melhores. Eu quero até dar o exemplo do Tiago e da Fabi, porque estavam nos Estados Unidos e vieram para cá por propósito de Deus. Estavam lá e provavelmente eles pensaram, nossa, as condições aqui para eu criar meus filhos são tão melhores. As condições para que eu possa viver, que eu possa ter bens assim, que eu possa viver bem, são tão mais favoráveis. E é de fato, isso é verdade. É verdade. Mas uma vez que as pessoas entendem que Deus tem um propósito para elas, no país delas, aí a coisa é diferente. Você tem que entender que se você está no Brasil até hoje, é porque Deus tem um propósito através da sua vida. E você tem que ir de encontro a isso. Não lute, porque se lutar é pior. Se lutar é pior. Mas você tem um propósito. Então eu vejo tantos jovens falando, não, eu vou fugir do país, vou fugir daqui, fugindo do problema. E não encarando a solução, porque encontram uma situação de imutabilidade na realidade. E sabe o que é isso? Eu me lembro de um escritor famoso italiano chamado Dante Alighieri. Quem já ouviu falar desse cara aqui? Dante Alighieri. Ele tem aquele quadro famoso pintado em cima do livro dele. Ele escreveu a Divina Comédia, para quem não sabe. E tem um quadro famoso de um desenho do inferno, assim, de cabeça para baixo, e tem as pessoas lá, os níveis do inferno que ele desenhou. E, para falar a verdade, olha a coisa interessante que está escrito. Lá no quadro, lá no livro também tem isso, quando você vê a porta do inferno assim, aí lá em cima está escrito assim, perdei todos vós que entrais, toda a esperança. Sabe o que é isso? A situação do inferno é de imutabilidade, é uma condição imutável. O inferno significa imutabilidade, condição sem esperança, desesperança. Por isso que é um lugar de desespero. A gente não entende essa conexão de desespero. A gente acha que desespero é uma palavra para sofrimento e tudo mais, mas é um lugar sem esperança. Sem condições de mutabilidade, sem condições de haver uma mudança em qualquer nível. Isso é inferno. E as pessoas têm mergulhado em uma consciência de inferno, de imutabilidade da realidade. Impossível. Não tem jeito. Não tem como fazer isso. Não faça isso porque não vai dar certo. Imutabilidade da consciência, consciência de inferno. Em contrapartida, eu tenho o céu de Deus. Nós temos o inferno do Dante lá, e nós temos o céu de Deus. E o céu de Deus tem uma coisa muito maravilhosa. E eu acredito que na porta do céu vai estar escrito assim, ainda ouso trazer à minha memória a esperança. Esperança. Está lá em Lamentações 3:20. Quando você vê aquela passagem lá, quando você lê a vida do Jeremias, o profeta, e você estuda, você percebe que ele era um cara que tinha tudo para ter desespero em tudo na vida. Porque ele viveu o pior momento em Jerusalém, ele presenciou a morte do amigo dele, que era o rei, ele presenciou a morte de várias pessoas assim, e a desolação total de Israel. Ele viu Jerusalém sendo destruída, as pessoas sendo levadas cativos para a Babilônia, presenciou tudo isso. Mas ele ainda diz lá, mesmo lamentando tudo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. No céu não é lugar para tristeza, não é lugar para desespero, não é lugar para não se ter esperança. Pelo contrário, mas sabe por quê? Porque a presença de Deus está ali. E aonde Deus está, tem que haver esperança.
Amém? Aonde Deus estiver, se Deus está na sua vida, tem que haver esperança. Se você é porta-voz de Deus, aonde você estiver, tem que haver esperança. E sabe o que você tem que fazer quando ouvir gente falando sobre as condições imutáveis? Falar, não, você está errado. Porque eu tenho um Deus que muda todas as circunstâncias. Um Deus que faz com que haja esperança no lugar onde parece que nunca vai haver esperança. Um Deus que pega uma pessoa que não tinha nada de Deus e transforma ela em uma pessoa que vai refletir a glória dele. Deus é especialista em fazer isso. Deus é o cara para fazer esse tipo de coisa. Tá, o meu exemplo aqui, o exemplo seu aí. Todos nós aqui não tínhamos absolutamente nada. O que tínhamos era lixo. Deus tomou o nosso lixo e nos deu ouro. A verdade é essa. Isso é o que Deus faz. E quando a gente encontra essa esperança em Deus, a coisa fica diferente. A coisa muda. Porque aí a gente passa a entender que a promessa que Ele nos fez de que um dia nos restauraria por completo, promessa que Ele fez que um dia sararia todas as mazelas da humanidade, seja em qualquer esfera que fosse, ela é real, porque Ele não pode mentir. É o que a gente leu aqui, ó. Hebreus capítulo 6. O autor aqui falando sobre Abraão, um cara que é exemplo em muitas coisas. E o pessoal sempre pega ele como exemplo de fé, né? Mas eu quero pegar ele como exemplo de esperança. Porque a esperança que ele teve é que sustentava a fé dele. Era a esperança que ele tinha, que Deus faria aquilo que prometeu, é que sustentava a fé dele. Você já vou pensar nisso? Então, a sua esperança é que vai sustentar a sua fé no momento de crise. E aí, quando a gente encontra a crise, é que a gente encontra a verdadeira face do meu próprio eu. É como se na crise a gente identificasse quem nós somos de fato. A crise ela não vai te mudar. As dificuldades que talvez venham de Deus ou venham das circunstâncias do mundo não vão te mudar. Você vai se encontrar nessas realidades, porque você vai se ver suas mazelas. Você vai começar a perceber os seus erros. Você vai começar a perceber aquilo que você falta. Aquilo que você está em falta. A gente começa a perceber, a gente se encontra com nós mesmos diante das crises. E aí, a gente tem um choque de realidade. Tem um choque de realidade nessa nova mentalidade, para falar a verdade. E aí, quando a gente encontra com nós mesmos, é que a gente começa a descobrir que eu não sei o que é esperança. Eu não tenho nem ideia do que seja esperança e como encontrar a esperança. Aí você está no lugar certo. Aí você chegou no lugar onde Deus queria que você estivesse. Eu não sei o que é esperança, Deus me ensina. Eu não sei como ter esperança, Deus. Eu não sei o que fazer para ter esperança, Deus. E eu me lembro de Israel, mais uma vez. O que Deus fez com Israel, gente, Deus faz com a gente. O que Ele fez com Israel, Ele representou naqueles anos lá, tudo que Ele faria com a sua vida, com a minha vida. E a gente estava num cativeiro lá, babilônico, sem esperança nenhuma. O povo foi para o cativeiro lá, foi levado, destruíram tudo que o povo tinha de melhor, destruíram o templo, queimaram tudo aquilo que o povo considerava sagrado, destruiu tudo aquilo que fazia com que os pés das pessoas estivessem firmes no chão. E aí o povo ficou sem esperança. O povo se encontrou consigo mesmo nos 70 anos que eles ficaram lá na Babilônia. E aí quando eles ficaram lá esses 70 anos, eles se encontraram, eles descobriram a maldade do coração deles. E que foi isso que os trouxe até ali. E aí eles falaram, Senhor, me ajuda, nos salva, nos liberta, nos traz de volta para a nossa terra, que o Senhor tanto nos deu, com tanto amor. E aí Deus vem o que Ele faz? Ele vem, estende a sua mão e traz de volta Israel. Restaura Israel. É isso que acontece quando a gente entende essa realidade. Então, eu tenho duas perguntas para vocês. Diante dessa realidade que eu coloquei aqui rapidinho, o que é esperança? E eu vou começar falando o que não é esperança. Esperança não é desejo. Como assim desejo, João? Quando você fala assim, alguém está passando mal, aí a pessoa fala, eu estou doente, eu vou para o hospital, vou fazer uma cirurgia. Aí você fala assim, eu espero que dê tudo certo, eu desejo que dê tudo certo. Isso é desejo, é o seu anseio. Eu anseio que dê tudo certo para você, eu anseio que você passe na sua prova, eu anseio que você vença na sua vida, que você tenha uma boa profissão e tudo mais. Isso é natural do ser humano. O desejo é natural. Esperança não é isso. Não entenda errado. Esperança não tem nada a ver com o seu desejo de ir bem ou não. Não tem a ver com você. Esperança depende em quem nós colocamos esse desejo. É como se você tivesse a flecha necessária. E agora você precisa de um arco e mirar no lugar certo para acertar. A esperança não é um desejo, mas depende de em quem você coloca esse desejo. E a gente coloca a nossa esperança em quem? Jesus.
É Jesus que tem que ser o alvo. É Jesus que vai ser o lugar que vai te guiar até a sua esperança de fato. É nele que a gente coloca o nosso desejo para que a esperança seja realidade na nossa vida. O seu anseio pelo seu anseio mesmo não tem valor. Você desejar para outra pessoa que ela fique bem e não fazer nada por isso, não orar por ela, não colocar a pessoa diante de Jesus, não muda nada. Não acrescenta R$1 na minha conta. Você falar comigo que vai ficar tudo bem. Sabe como é que você percebe esse choque de realidade? Pode parecer duro o que eu estou falando aqui, mas quando você conversa com pessoas que perderam tudo. Pessoas que perderam filhos. Eu estava conversando com uma amiga 1 ano atrás, mais ou menos, e a mãe dele teve câncer, a avó dele faleceu de câncer um pouco antes, e a mãe dele foi diagnosticada com câncer logo em seguida. Essa pessoa não tinha nada, um jovem da minha idade. Ele não tinha estabilidade nenhuma. E se eu chegasse para ele assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, clichêzão, né, da gente fazer, ele olhava para mim sem motivo para viver. Não mudou nada na vida dele eu falar que ia ficar tudo bem. Mudou na minha, que eu fico mais reconfortado, né? Eu fico tranquilo, falo assim, essa pessoa está... Eu falei com ela que ela está bem, então agora eu não preciso me preocupar tanto. Mas não, para mudar algo na vida dela, eu deveria orar por ela, colocar esse meu desejo em alinhamento com Jesus. Porque aí sim, a coisa muda. Aí sim, a coisa fica diferente. Então depende de quem nós colocamos o nosso desejo. Esperança é como uma âncora. E essa é a analogia que eu mais gosto quando eu falo de esperança. Eu tinha até conversado com a Fabi, não tinha nem falado para ela quando ela fez a arte lá, ela me mandou. Eu falei, é isso, é a âncora das nossas almas. Sabe o que é uma âncora? Quem já andou em barco aqui ou mexeu com barco, alguma coisa do tipo? A âncora é o quê? É um pedaço de ferro, mais pesado que todo o restante do barco. Ela fica pendurada assim numa corda ou então numa corrente. E tem ganchos para os lados. Porque esses ganchos vão se prender no chão lá no solo do mar. E aí vai ficar preso, o barco vai estar lá em cima, parecendo que ele está meio que solto, mas ele está preso no chão. E essa coisa que prende o barco no chão impede que o barco, mesmo que as ondas venham, esse barco se desloque para outro lugar onde você não queria que ele estivesse. O que prende a nossa vida, o que faz com que nós tenhamos foco é a âncora. E isso é a esperança. É o que vai te ligar àquilo que Deus tem para você. É a esperança que você tem colocada em Jesus. É o que Abraão encontrou. Abraão tinha fé. Mas ele precisava da esperança como uma âncora na vida dele, para que ele entendesse essa realidade, entendesse que Deus estava maior do que tudo isso e que faria aquilo que ele prometeu. Porque mesmo em meio àquelas ondas todas que Abraão viveu, em momentos onde ele teve que quase sacrificar o próprio filho, momentos que ele teve que sair da sua casa sem saber para onde ia, nesses momentos, se não fosse a âncora da esperança que ele tinha em Deus, que levou ele a ter a fé em Deus de fato como ele teve, não teria nada. A gente não ouviria falar desse cara, Abraão. Talvez ele não teria concluído a caminhada dele. E isso é interessante. Então, a esperança é como uma âncora. Beleza. Então, não é um desejo. Depende de quem você coloca esse desejo. E é uma âncora na nossa vida, que segura você no lugar, independente do que estiver acontecendo ao seu redor. E agora, por que então eu devo ter esperança? A segunda pergunta. Eu sei o que é esperança agora. Agora você já sabe. Se alguém te perguntar o que é esperança, você vai falar para ela o que é. Mas por que eu tenho que ter esperança? Porque conhecemos quem plantou ela em nosso coração. É por causa dele. Tudo na nossa vida, quando a gente vai caminhando com Jesus, chega um momento que a gente começa a perceber que tudo que acontece na nossa vida é por causa dele. Você já se encontrou nesse momento? Onde Deus faz várias coisas na sua vida, você parece que não sabe se é Deus, mas você tem a certeza que Deus está no controle da sua vida e sabe que todas as coisas que acontecem na sua vida são para Ele. Tem a ver com Ele, não a ver com você. O que Deus faz na sua vida não tem a ver com você. Se você pensa assim, você é tolinho. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele. Porque nós somos meros instrumentos de Deus nessa realidade. Porque Deus vai fazer muito mais através de você. Quando você entende isso. Não é você, não tem a ver com... O Tiago sempre fala isso. Jesus não está querendo conversa com essas pessoas que acham que ministério é trampolim para a vida. Isso não existe. Pelo contrário, a gente tem mais dores do que alegrias, se você for para pensar. A gente mais chora do que sorri. Os pastores estão aqui, ó. Eles não deixam mentir, não.
Pergunta para o pastor Jorge um dia. Se você já tentou conversar com ele aqui depois do culto, você sabe isso. Ele está mais agitado que tudo. Tem tanta gente querendo falar com ele aqui, ó, querendo trazer problemas. E talvez você fale assim, poxa, o pastor Jorge não me atendeu. Poxa, eu estou chateado. Estou chateado. Mas você já parou para pensar o tanto de problema que ele teve para resolver, de outras pessoas que você não estendeu nem uma mão para pensar? Se você chegar para o pastor Jorge e falar assim, pastor Jorge, eu quero te ajudar a resolver os problemas, me dá aqui. Ele com certeza vai parar tudo que estiver fazendo para conversar com você. Vou te ajudar. Faça isso para você ver uma experiência. Tenha certeza que você vai fazer isso, hein? Cuidado. Porque a gente conhece Jesus. Então muda todo o cenário. O eu sai de foco. O eu sai de cena. O eu não importa. Não tem nada a ver com a esperança. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver com a esperança colocada em Jesus. Porque nós conhecemos quem plantou essa esperança em nosso coração. E aí lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Olha o que diz lá. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso esperarei nele. Por isso porei nele a minha esperança. É nele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com eu. Tem a ver com ele. Olha o que diz em Hebreus também, capítulo 10. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. A igreja de Cristo só tem uma realidade possível: esperança. Você, como cristão, só tem uma realidade possível. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei como está a sua família, como está seu trabalho, diante dessas situações do mundo. Mas uma coisa eu te falo: você tem que ter esperança. A igreja de Cristo é baseada na esperança. Ela vive no mundo, ela habita no mundo, mas não vive no mundo. A gente está aqui, a igreja não foi tirada desse lugar. A gente passa por todas essas dificuldades. A gente enfrenta isso tudo. Olha isso aí essa semana. A gente enfrenta, tem cristãos morrendo lá na Palestina agora que você nem sabe. Eles estão enfrentando essa realidade de desesperança, de inferno. Quando as pessoas brincam que o inferno é na terra, tem um pouco de realidade nisso, por conta da condição da mente delas. Quando você vive para Cristo, você vive o céu na terra. É a realidade de Deus vindo até nós aqui, ó. Agora, quando as pessoas estão distantes de Cristo, elas vivem o inferno na terra. E o que você vive aqui é consequência lá na frente. O que você vive aqui, a gente fica ansiando tanto pelo céu, mas o céu é isso aqui, gente. A comunhão, a alegria, a presença de Deus. Tem coisa melhor do que vir à igreja e encontrar Jesus junto com os nossos irmãos? Não tem. Isso é céu. Se você não gosta disso, eu acho que você está no lugar errado. Você pensa aí o que você está fazendo da sua vida. Então nós, como igreja de Cristo, temos que entender essa realidade de esperança que Deus nos tem. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, estendeu aquela boia salva-vidas para nós, lá onde, naquele mar agitado que a gente estava. E nós ouvimos a sua voz, estendemos nossa mão e aceitamos essa realidade. Então nós temos que seguir firmemente, olhando para o alvo, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. E aí, quando você olhar para Jesus, não vai ter nada que vai te impedir no meio do caminho. Não tem nada que possa segurar a sua vida. Não vai ter nada que vai poder impedir algo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque é esse o propósito que Ele tem para todo mundo. E, para terminar já, eu queria que você abrisse comigo aí, Apocalipse capítulo 21. Essa passagem, ela estava lendo ela hoje de manhã, e ela sempre fala muito comigo. Porque uma vez que você entende o que é esperança, uma vez que você entende tudo isso que eu falei aqui, você passa a enxergar essa realidade de uma outra forma. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam,
Eis que faço novas todas as coisas. A nossa realidade mudou. A nossa realidade mudou. E Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque no céu de Deus não há espaço para desesperança. No céu de Deus não há espaço para perdição. Há espaço para esperança. Há espaço para alegria. Há espaço para aquilo que Deus tem para nós. E você é a igreja do Senhor. Se você é a igreja de Cristo, você vive essa realidade aqui já. E eu queria te incentivar outras pessoas a viverem essa realidade. A viverem a realidade da esperança real, que é a âncora da nossa alma, que nos segura firmes. Viver essa realidade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Porque é isso que vai te nortear. É isso que vai levar você até Jesus. É isso que vai levar você até lá. E talvez, se você entrou aqui hoje e você não entendeu essa realidade, ou talvez a sua consciência está tão impregnada do inferno lá de fora, que você não entendeu isso. Eu me lembrei, estava conversando com o Tiago semana passada, e me lembrei de uma figura de um livro que chama O Peregrino. Quem já leu esse livro aqui? Do John Bunyan, um cara do século XVIII, que preso na cadeia escreveu esse livro por intermédio de Deus, porque ele teve visões desse livro. A história desse livro foi dada a John Bunyan por visões. E ele escreveu. E na história dele, o personagem principal se chama Cristão. É um cara, um jovem, e ele sai assim uma jornada muito doida, com uma mochila nas costas do tamanho do mundo que ele não conseguia carregar, ele não conseguia tirar. E aí, a passagem que eu me lembro muito bem, que eu esqueci uma parte no livro, tem muito tempo que eu li, gente, mas a passagem que eu nunca esqueci é que ele está subindo assim, ó, fazendo um esforço muito grande para subir a montanha. E aí ele chega no final, lá em cima. O que acontece é que ele não consegue tirar aquela mochila pesada nas costas dele. Se ele não tirar aquilo, ele não consegue terminar a escalada dele. E aí ele continua subindo, esforço pesado, ele não consegue tirar. E aí ele olha, ele ergue os olhos assim, ó. Ele estava encurvado já por causa do peso. Ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele contempla a cruz. Quando ele contempla a cruz, a mochila se desprende. O peso sai. E o coração dele é cheio pela esperança que Deus proporciona. É isso que Deus faz comigo e quer fazer com você, se você entrou aqui essa noite, essa tarde e noite. Porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Então, sem demora. Eu não demoro em apelo, o Tiago sabe. Eu não demoro. Sou meio presbiteriano nisso mesmo. Se você está aqui hoje e quer ter um encontro real com essa esperança, quer ter um encontro real com Jesus, que é a verdadeira esperança, você sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Se tem alguém que está vivendo uma realidade de inferno na vida, porque inferno não tem nada a ver com o cristão. O inferno é para o diabo e seus anjos, não é para você. Se você vive essa condição de inferno, sai do seu lugar também e vem aqui à frente. Fica de pé, igreja, por favor. Vamos colocar de pé em oração. Tem alguém? Alguém que queira vir aqui e encontrar a esperança verdadeira, a pessoa, porque a gente fala de Jesus e as pessoas às vezes pensam que Jesus é um ser, é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, um ser de carne e osso como você e eu. Jesus foi para o céu, ele subiu aos céus com um corpo, porque ele se identifica comigo e com você. Então, se você está aí e vive essa condição de inferno, sai do seu lugar. Eu não quero falar mais uma vez, mas eu queria também, Tiago, se não tiver ninguém, eu queria orar por todos nós, de verdade. Eu ia te pedir isso, para fazer uma oração por nós, para que essa palavra seja viva na gente. Amém. Porque ela me tocou muito ali. Amém. Deus falou muito comigo, tenho certeza que falou com todo mundo aqui. Amém. Deus falou com nós aqui nessa noite. Amém. Eu usava muito a palavra desespero. E a partir de hoje eu não vou usar essa palavra mais. Amém. Porque eu reconheço a esperança. A partir de hoje eu vou tirar essa palavra do meu vocabulário. Amém. E eu aprendi isso hoje aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora por nós. Senhor, louvado seja o seu santo nome para sempre. Porque Tu és bom,
E a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração. As suas misericórdias e a sua benignidade não têm fim. Deus, nós somos a sua igreja. Eu creio que nós estamos aqui, Pai. Se não veio alguém à frente, é porque todos nós já confiamos em Ti e entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas eu queria, Pai, te pedir para que essa palavra de esperança seja realidade na vida de cada um de nós aqui, Pai. Eu me incluo nisso porque todos os dias é uma batalha grande. É uma dificuldade muito grande, Deus, que nós encontramos diante das coisas que a sua palavra nos põe. Porque a sua palavra, ela é confronto para nós. E eu te peço, Pai, que o coração dos meus irmãos aqui sejam cheios com a esperança que Jesus Cristo proporciona. A esperança que Jesus Cristo nos entregou para que nós pudéssemos ser porta-vozes da esperança, daquela âncora que prende as nossas almas. Porque como o texto termina, Jesus é o nosso sumo sacerdote e fez o sacrifício último e derradeiro para que nós tivéssemos a vida. Então eu te agradeço, Deus, pela sua igreja. Eu te agradeço, Pai, e peço que a sua palavra seja realidade em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Thiago. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro. Você pode declarar conosco? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Glória a Deus. Que palavra abençoada, esperança. Eu queria pedir aos irmãos que fosse a esperança de alguém no mundo. Nós estamos aqui, a gente ora durante a semana, a gente tem se preparado, a gente tem se doado para pregar o Evangelho. A gente tem um trabalho toda quinta-feira que a gente está apoiando, que é o Projeto ID, com a pastora Sandra Ronde. Se alguém quiser começar aí no projeto com a gente, é só procurar qualquer um desses com camisa preta aqui da liderança, do Jet Moving. Dá seu nome, seu telefone, para vocês poderem ir com a gente leva uma comida.
A gente tem procurado ser esperança no mundo. A gente tem procurado ser outra circunstância de Deus. Então comece a se envolver. Comece a vir com a gente fazer esses trabalhos. Eu queria que vocês convidassem um amigo para vir aqui. Porque se Deus tem usado a nossa vida, se Deus tem usado a vida dos líderes desse culto, e se isso tem sido rema, se isso tem sido divisor de água na sua vida, você tem que levar essa esperança para frente. Você tem que convidar um amigo, convidar uma pessoa e falar: vamos no culto, vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra que transforma. Vamos lá, vem comigo. É um culto de 1 hora. Compartilhar. A gente tem orado, a gente tem buscado a Deus. E eu sei que isso é plano de Deus também. Vocês fazerem parte dessa visão nossa. Buscar pessoas, trazer para o culto. Amém? Quando a gente dá graça e paz, é porque a gente reconhece os irmãos. E é por isso que eu gosto de fazer a despedida com Efésios 6, o verso 23 e 24. Porque eu não dou graça e paz para quem não é meu irmão. Eu não dou graça e paz para quem não ama Jesus Cristo, acima de todas as coisas. A gente tem procurado amar Jesus Cristo, a gente procura buscar Jesus Cristo, procura encontrá-lo. Então eu gosto de despedir vocês que estão aqui buscando a Deus. Eu vejo rostos aqui toda semana buscando a Deus, chorando. Eu não tenho outra forma de me despedir senão lendo Efésios 6. A paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Eu peço a Deus que guarde todos vocês nessa semana que vai começar amanhã. Que vocês sejam esperança nesse mundo. Que Ele venha trazer bênçãos sem medida na vida de vocês. Que vocês sejam a âncora da família. Deus vai te usar para ser âncora na sua casa. Você não vai se mover nem para um lado e nem para o outro, porque nós sabemos quem nós buscamos. Eu profetizo uma semana de vitória na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, a paz de Jesus Cristo e o Espírito Santo, Ele venha consolar-nos todo momento, em todos os dias de angústia, em qualquer momento de decisão. Que seja uma semana de definição na sua vida espiritual e que você consiga alcançar outras pessoas. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração.